Mateus capítulo 22, versículo 29. Então Jesus respondendo lhes disse: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aqui o Senhor Jesus está dizendo a um grupo partidário de Israel chamados saduceus, um grupo religioso que não acreditava nem na ressurreição, não acreditava nos anjos. Então eles tentam armar uma cilada para Jesus quando chega até o Senhor dizendo que Moisés disse que se alguém morresse, não tendo filho, seu irmão se casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. E essa era uma lei dos tempos antigos que não se aplica à nova aliança, mas que em Deuteronômio, no capítulo 25, entre o versículo 5 e 10, a 10, vai falar sobre isso, que se um casal vivessem junto, né, e o marido morresse, então era obrigação do cunhado se casar com essa mulher para que o nome do falecido não se apagasse se ele não tivesse um filho com ela. E aí eles trazem essa questão para Jesus, e aí eles continuam dizendo: ora, houve entre nós 7 irmãos. Aqui é uma hipótese que eles levantam. Então, o primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendentes, deixou sua mulher e seu irmão. Da mesma maneira também o segundo, e assim sucessivamente até o sétimo. E por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Aí eles entram uma questão que eles mesmos não acreditam. Eles vão falar sobre a ressurreição. Então, na ressurreição, pois, de qual dos 7 será esta mulher, visto que todos a possuíram? Então Jesus vai responder para eles: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conheciam as Escrituras, embora fossem religiosos, embora fossem eruditos, porém, em essência, eles não conheciam e também não acreditavam no poder, no sobrenatural de Deus. E aí, porque na ressurreição, Jesus disse: nem os homens tomarão mulheres, nem mulheres o marido, mas serão anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus declarou dizendo lá em Êxodo, no capítulo 3, versículos 6 e 16, quando Deus se apresenta para Moisés, ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tendo em vista que eles já estavam mortos, mas que Deus os considerava como vivos, porque Deus não é Deus de mortos. E aí Jesus rebate, né? Rebate toda aquela cilada deles com a própria palavra de Deus. E aí, ouvindo isto, as multidões ficaram maravilhadas da sua doutrina. O grande problema é interessante isso, porque muitas vezes ou nós nos dedicamos muito no poder de Deus, apenas na graça, no poder, na manifestação de dons e milagres e curas, ou tem aqueles que só buscam o conhecimento e a negação das maravilhas. E, na verdade, é necessário conhecer as Escrituras e o poder de Deus. O mesmo Deus é aquele que faz milagres, é o mesmo Deus que opera maravilhas nos dias de hoje, que ressuscita mortos. E a ressurreição, ela é a doutrina fundamental para a vida cristã. Paulo, ele dedica em 1 Coríntios, no capítulo 15, todo o capítulo para falar sobre isso, provando para aqueles que não acreditavam na ressurreição. Então ele vai dizer que se a ressurreição não existe, então Cristo não ressuscitou e a nossa fé ela é vã. Então não tem motivo, né? Não tem razão para nós continuarmos crendo
né, vivendo para Deus. E aí Paulo vai de forma maestral, né, porque Paulo ele tinha um conhecimento muito profundo das Escrituras no Antigo Testamento, e ele conseguia trazer tudo aquilo provando pela palavra, pelas Escrituras, pelas antigas Escrituras, ele provando acerca da nova aliança, acerca de Cristo, acerca da ressurreição. E aí Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, 19, quando ele diz que se esperarmos o Senhor apenas nesta vida, somos o mais miserável dos homens. Então, se não há ressurreição e só esperamos Cristo aqui, vamos morrer e tudo se acaba aqui, então somos tão miseráveis como o ateu, somos tão miseráveis como qualquer um. Então, se não há vida eterna, se não há ressurreição, se não há salvação, então, para que, né, vivermos nos abstendo, renunciando a tantas coisas? Então, a ressurreição ela é um pilar na nossa vida. E muitos erram porque ficam metódicos demais, engessados demais. Nós precisamos crescer tanto em graça quanto em conhecimento. Nós precisamos continuar crendo que milagre existe, que os dons espirituais eles estão aí disponíveis para a igreja. Eles não são apenas, não ficaram apenas para os nossos irmãos, né, lá no passado, ali no início da igreja, no início do século primeiro, a igreja primitiva. Não, isso faz parte da igreja. Então, o que acontece muitas vezes é isso, é que muita gente já não acredita mais no arrebatamento, na vinda de Cristo, não acredita mais na ressurreição. É por isso que muitos estão apáticos, muitos estão frios na fé, estão vivendo aí uma religiosidade morta, sem fruto, sem avivamento, sem expectativa, se tornando comum como qualquer um, como um homem normal, apenas cristão. O cristianismo para muitos se tornou apenas um título, mas não um estilo de vida, não uma fé viva. Então nós precisamos meditar nas Escrituras, examinar as Escrituras. Não leia as Escrituras, examine-as. Isso está em João 5,39. Nós precisamos, existem muitos guias, mas são cegos, conforme está em Mateus 23. Guias e nem sempre está cego, mas eles estão enganando muitas pessoas, sim. Então nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos nos debruçar sobre ela, não lendo-a, mas meditando-a, examinando-a cada dia, como no Salmo de número 1. Então medite nessa palavra, para que nós não fiquemos engessados, ou para que nós não percamos a expectativa de encontrarmos com Jesus e nos tornarmos mornos, apenas indo à igreja como um evento social, como um clube, como um lugar agradável apenas. Não, não é para isso que a igreja foi edificada, não é para isso que nos reunimos. Nós nos reunimos para primeiro relembrar do nosso Senhor, para glorificar o seu nome, para nos edificarmos mutuamente e para realmente a cada dia buscar o Senhor e esperar a sua vinda para nos levar para morar com Ele. Fiquemos com essa palavra em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha inspirar-nos e Ele venha direcionar-nos para o caminho, para estarmos no centro da vontade de Deus.